Alguma coisa ali daquela viagem vai tocar, vai ficar na nossa memória, vai fazer parte da nossa vida. A gente nunca volta da mesma forma que a gente foi. E eu acho que isso é o que mais me encanta no tema viajar. É como ele pode transformar a vida da gente, como pode fazer a gente ver as coisas que a gente está acostumado diferente, tirar a gente do lugar comum da gente. Olá, bem-vindas ao Protagonistas em Pauta, esse podcast que tem a intenção de rodar o Brasil para conversar com mulheres empreendedoras de todos os estados. A nossa primeira edição, como vocês já sabem, acontece no Recife e hoje eu tô aqui conversando com uma mulher que, meu Deus do céu, tem uma paixão parecida com a minha, porque ela adora viagens e ela oferece para os seus clientes algo precioso, roteiros exclusivos, pensados, trabalhados na individualidade de cada um. Isso é muito especial. Lani França está aqui comigo, tudo bom, Lani? Tudo bem, Paulinha, prazer, obrigada, tô muito feliz em estar aqui. Obrigada por essa apresentação tão linda também. Ah, mas olha, depois do que a gente já conversou sobre tudo que você faz, não tem outro jeito, né, de te descrever que não seja assim. Acho que foi bem autêntico e tem muito a ver com o que você faz. E a gente vai contar aqui para todo mundo detalhes aí do seu trabalho. Mas antes eu queria agradecer o nosso apoiador. Todo podcast precisa de um apoiador, não é verdade? E a gente tem aqui do nosso lado a JV Contabilidade, que vai além da contabilidade tradicional e se coloca no mercado como uma empresa de soluções para os seus clientes. Administra mais de 350 milhões em receita dos seus quase 300 clientes, incluindo o nosso podcast, porque isso aqui é equipe, gente, isso aqui tem muita nota, muita conta e alguém precisa cuidar disso com atenção e a JV Contabilidade é quem faz isso aqui para o Protagonistas em Pauta. Eles estão presentes em 10 cidades do Nordeste e o time da JV oferece soluções estratégicas e personalizadas, impulsionando o crescimento sustentável das empresas, assim como aqui do nosso Protagonistas em Pauta. Se você é mulher empreendedora de todo o Brasil e quer participar aqui, quer ser a próxima protagonista, é só você falar com Kelly, essa mulher, essa luz que quem conhece sabe, ela que é da KO Assessoria, que assessora podcast de todo o Brasil, e é com ela que você tem que falar para sentar aqui ao meu lado e contar a sua história. Vai ser um prazer te receber. Siga o nosso perfil no Instagram, @Protagonistas em Pauta. E vamos lá para o nosso papo, Lani, porque você é uma apaixonada por viagens, e aí eu não tô falando de negócio, não. Tô falando de vocação, tô falando de algo que mexe com você de verdade, né? É algo que faz parte de quem eu sou para depois virar um negócio. Então, sempre esteve presente na minha vida, sempre foi um objetivo. Então, é bem nessa linha mesmo. Agora, na sua infância, como que era? Porque tem gente que já é viajante de família, né? Tem família que gosta de viajar, que o pai vai para lá, vai para cá e tal. Como que foi para você na sua infância? Então, minha família, viajar nunca foi, na verdade, algo visto como prioridade, né? Minha família tinha outras preocupações em relação a prover a casa, a questões materiais e tudo isso. Mas eu, Lani, sempre tive essa conexão de querer conhecer o mundo, né? Então, não só pela questão de viajar, de sair do país, nada disso, mas eu tinha interesses em situações de saber culturas, coisas diferentes. Então, não era algo que era comum na minha família, mas é algo que eu sempre quis. Então, desde criança, em conversas com as amigas, que nem a gente conversou ontem, né, que todo mundo olhava lá os colírios da Capricho, eu olhava a sessão de viagens, então amava ver Glória Maria viajando pelo mundo. Então é algo que sempre esteve e eu sabia que quando eu começasse a trabalhar,
meus recursos seriam disponibilizados para conhecer o mundo. Então, Olha a loucura que você está falando aqui. Quando você começasse a trabalhar, você nunca tinha pensado em trabalhar com isso. não. Você pensava assim, eu vou trabalhar para Sim. juntar uma grana Sim. e curtir o turismo, curtir viagens. E aí você acabou fazendo escolhas aí, acadêmicas que nada tem a ver Sim. com esse lugar da viagem. Inclusive, você foi bancária concursada. Fui por 7 anos concursada. Antes eu tinha trabalhado 2 anos em outro banco também. Então, teve esse período. A minha formação é de contábeis, né? Eu não tenho formação de turismo. Antes passei por engenharia por um bom tempo. Sempre fui muito boa com números, com exatas, né? Então, em casa, quando você levantava essa pauta do que é que vai ser quando crescer, né? Aquela pergunta clássica. E eu falava que eu gostava de viajar, mas falava, não, mas você é muito boa em exatas. Então, o caminho mais lógico, normal, vamos para engenharia, vamos para... Vamos aproveitar isso daí. Exato. E aí, acabei indo para engenharia, não gostava do curso, ainda tentei lá por uns 3 anos. E fui para contábeis depois. Só que, né, quando eu estava fazendo engenharia, eu já tinha os meus planos de viagens de criança já, né? Então, logo no começo da faculdade, eu falei, vou dar aula de matemática e física. Eu dava aula particular. E com isso, eu usei esse dinheiro e comecei a viajar. Então, minhas férias de faculdade, eu fazia faculdade, juntava o dinheiro e viajava. Então, eu já moldava a minha vida pensando em viajar. Mas quando que você sentiu que você tinha que mudar de profissão, né? Que você tinha que sair da sua área, uma pessoa concursada. Imagino que muita gente deve ter falado, Lani não tá batendo bem. Sim. Né? E eu imagino que outras pessoas devem ter falado, cara, agora sim, agora ela percebeu a vocação dela. Como que foi isso? Teve um bom tempo, né? Porque a gente às vezes fala de um recorte, né? Mas a vida do empreendedor, às vezes a gente tem que equilibrar vários pratinhos. Então teve um bom tempo em que eu estava no banco e os clientes nunca souberam. Eu nunca gostei de usar minha outra atividade como uma desculpa de falar, eu tô atrasada, agora eu não posso. Eu organizava minha agenda. Vida dupla. Vida dupla. E aí eu teve cliente que só soube depois que eu saí do banco. Ele falou, tu trabalhava no banco? Eu falei, trabalhava. Então eu comecei já estando no banco, inclusive alguns dos meus clientes são de lá até hoje, foram dos primeiros clientes, que foram os amigos, as pessoas mais próximas, que já me procuravam perguntando sobre viagens e dicas, e eu acabei levando isso para um nível mais profissional, né? Só que chegou um tempo que era impossível levar essa vida dupla. Teve que escolher. Tinha que escolher, né? E um período em que eu tava realmente chegando naquele limite, o famoso burnout lá, né? Que todo mundo sabe. E que eram 24 horas trabalhando, então eu precisava tomar uma decisão. No trabalho, por incrível que pareça, como alguns eram meus clientes, quando eu fui comunicar a minha chefe, inclusive, que foi uma das pessoas que sempre estavam lá, foi minha cliente, é minha cliente ainda. E aí eu falei pra ela, olha, esse ano não vai dar, né? Já deu. E aí ela falou, eu já imaginava. Ela falou, já imaginava, segue, me apoiou. A gente organizou, não deixei ninguém na mão, fiquei até o final do ano pra, entregar as coisas lá. Mas lá foi algo esperado. Para as pessoas que não estavam no convívio, família e tudo, era aquilo, né? Vai sair da segurança, é um concurso público, e você e é uma empresa, e agora depende de... Eu falo, gente, mas eu já tô fazendo isso há 3 anos, eu fazia conciliando, né? 4 quase, conciliando. Então, assim, não é algo que eu tô fazendo sem pensar, e é algo que me preenche. Então, não adianta eu estar lá fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, sendo que eu posso dar meu máximo e meu 100% em algo que é o que eu acredito e que é onde eu tô realizada. Que é a sua agência, Come Together Viagens, que a princípio se destacou muito nesse lugar da lua de mel, que eu acho que é a viagem que as pessoas mais sonham, né? Porque é super idealizado esse momento, assim como o casamento mesmo, né? Tem todo um preparo, um investimento. Sim. Como que foi a primeira lua de mel, assim, que marcou a sua vida profissional? Porque eu já sei que você mandava as dicas para os amigos, para quem pedia, mas que você falou, não, agora é um trabalho, estou fazendo aqui a lua de mel desse casal.
meu marido, ele é fotógrafo de casamento, né? Então, ele era uma das pessoas que comentavam, que falava que do jeito que eu fazia as viagens e ele não via no mercado aqui de Recife inicialmente, hoje a gente tem clientes de vários estados, tinha algo da forma como a gente estava pensando em entregar. E aí, uma primeira cerimonialista, né, assessora de casamento, muito querida, depois eu acho que a gente vai até falar dela, conversou e ela falou, eu vou viajar, eu queria algumas dicas e tudo, conversei com ela. E ela foi uma das primeiras pessoas que, inclusive, acreditou e que começou a me recomendar para esses casais, né? Então, a gente tinha acabado de começar, eu só tinha ajudado ela brevemente no dela, e ela voltou e falou, não, tem que abrir esse CNPJ, porque eu acredito no seu trabalho, eu acho que meus casais precisam de uma empresa assim, a lua de mel é o fechamento do casamento, né? São muitas coisas para pensar ao mesmo tempo, e ter alguém que vai cuidar deles e que não vai simplesmente só emitir algo e deixar eles por conta própria, né? Somente com hotel e vão ter que fazer tudo por conta própria. Porque é bastante comum esse comportamento, né? A pessoa vai lá, enfim, é uma coisa pro forma, que é igual para todo mundo, e depois a pessoa fica meio tendo que se virar com aquilo, né? Sei lá, tem um cancelamento de voo. Paciência, senhora, você que, né, veja aí. Chega no hotel, por exemplo, pega um quarto ruim, e aí você fica meio tipo, se você vai comprar essa briga ou se você vai ficar com quarto ruim mesmo. Você fica meio sem assistência, né? Exato. E isso era o que eu procurava, inclusive, para mim, nas minhas viagens. Então, eu sempre conversava isso com meu marido. Falava, não é possível que só existe essa forma de fazer viagem, que vou lá, compro o aéreo, a passagem, a pessoa fala obrigada pela compra e depois eu tô por conta própria, né? E aí, o que a gente pensou justamente era que eu não queria que a viagem... O meu trabalho com o cliente acabasse ali. Ali é que, na verdade, começa uma grande parte, né? Que é cuidar dos detalhes, é dar suporte, é saber que antes disso já começa, né? Que é na curadoria. A gente indicar o tipo de viagem, a família, o casal, exato, o solteiro, exato. Cada um é um, né? Exato. E aí, às vezes, acontece, minha amiga foi para tal lugar, foi super legal, ela fez isso, isso, isso. Tá, mas e você? O que é que você gosta? Seus gostos são iguais ao da sua amiga? Faz sentido para você a mesma coisa? Eu te colocar no mesmo hotel que para ela e você às vezes não tem a mesma necessidade que essa pessoa? Então, sempre acreditei que não era interessante algo pronto ou colocar alguém dentro de um molde. A viagem tem que se adaptar a você e não você à viagem. Então, tem produtos, serviços e lugares no mundo infinitos. Então, acho que a gente tem que construir para que seja algo que você deseja, que você acredita. Eu imagino que o boca a boca pegou fogo, assim, né? Porque quando a gente se vê cuidado, a gente recebe uma atenção, a gente realmente recomenda. Mas assim, eu imagino que o boca a boca pegou fogo, já vi pelo seu sorriso que sim. Mas eu queria que você contasse quando que o mercado te validou. Sim. Porque a gente consegue perceber que a gente está fazendo uma coisa legal quando os outros validam, mas aí às vezes vem uma coisa que é profissional, né? Vem aquele selo. Gente, olha, eles perceberam. Isso do boca a boca é muito verdade. Eu acho que o melhor marketing da gente é o cliente da gente, né? Não adianta a gente fazer um marketing uau e eu não tenho um cliente para dizer que a gente entregou algo bacana e que vai indicar para os seus familiares, para os amigos. Mas a gente vai crescendo profissionalmente dessa forma, a gente vai também se validando com fornecedores. Então, conforme eu vou enviando clientes, conforme eu vou atrás dos fornecedores, que eu vou buscando qualificação, que eu vou fazendo treinamentos, fazendo as famosas viagens técnicas, que são viagens para poder ter uma imersão local e com os fornecedores locais, os fornecedores vão conhecendo, sabendo quem sou eu como empresa. Isso é muito importante para como eles vão tratar os meus clientes também. E aí, por exemplo, a gente tem 5 anos de mercado, tem empresas que têm 20 anos, mais de 15 anos no mercado e não participam de algumas feiras em que eu fui chamada. Então, por exemplo, uma feira de turismo de luxo de São Paulo, que eu nem achava que estava no ponto de fazer a aplicação. Quando eu fui fazer, ela entrou em contato comigo e ela falou, olha, os fornecedores, 3 fornecedores
falaram que você era uma empresa interessante de estar nessa feira. Aí eu falei, sério? Ó, fornecedores, você tá falando com uma naturalidade, aí fico imaginando assim, você As vem... pessoas com Quem interrogação são esses fornecedores? Imagina assim, hotéis são fornecedores do são serviço também. que você precisa. Quem mais? Principalmente desse mercado de luxo. A cadeia de turismo, ela é bem extensa, né? A gente trabalha com vários terceiros, né? Então, a gente tem os hotéis, né? Que eu acho também super importante validar. Não significa que um hotel 5 estrelas é de luxo, significa que ele é bom e que ele está bom. Então, precisa a gente também pré-validar, saber se faz sentido para o mercado brasileiro. Vários detalhes vão entrando aí para a gente poder selecionar. Tem também os fornecedores locais que a gente chama de receptivos, na forma mais comum, né? E tem o que a gente chama de DMC, na verdade, né? Que são aqueles receptivos locais que eles vão cuidar, por exemplo, dos tours, que eles vão colocar de experiências específicas que a gente quer fazer para o cliente. Um cliente lá de safari na África tem que organizar a logística e tudo isso, então preciso contar com um fornecedor local muito bom. Então, vai isso também, aí vai desde um transfer, vai desde uma guia que seja falando em português. Então, são vários braços nossos que são espalhados pelo mundo, que são parceiros em que a gente vai validando e vai incluindo nas viagens e na recomendação de acordo com o perfil de cada cliente. Tipo, por exemplo, você vai para Maldivas a convite, não sei, de um hotel, e aí você vai conhecer toda essa estrutura, tudo que eles têm para fornecer para os seus clientes, e aí você também já vai fazer essa pesquisa. Acham que é só turismo, mas você está trabalhando duro, Não. Isso. Você está em Seychelles, aquele lugar maravilhoso, mas você está ralando lá. Seychelles é legal você falar que foi outra validação muito legal. Foi uma viagem que eu fui convidada do Nordeste, eu fui a única convidada, foi um curso que a gente fez, e foram 3 agências do Brasil. Eu fui uma e mais 2, tinha mais outra pessoa que foi responsável pelo curso, que é uma mentora, ela é uma 4ª agência também, mas no total fomos poucas pessoas. Só porque eu lembrei disso aí. Mas é importante mesmo, porque que é foi uma validação do mercado, né? Exato. E aí isso foram sinais que eu fui recebendo de que a gente realmente estava no caminho certo, que a gente estava recebendo reconhecimento não só dos nossos clientes, que é o mais importante, mas também do mercado para atender os clientes de uma forma melhor. E aí, esse ponto aí sobre as viagens, elas realmente são um trabalho duro, porque assim, o lugar é lindo, amo, é uma parte assim incrível, uma validação, e eu sinto como que a gente está tendo um momento de ser reconhecido pelo nosso trabalho para conhecer aquele hotel, aquele destino, enfim. Mas a gente está indo lá também para avaliar se faz sentido para o cliente da gente. Então, por exemplo, eu fiz uma viagem para Maldivas que a gente conheceu, acho que foram 6 hotéis, eu não vou lembrar de cabeça. Mas entre esses hotéis, não significa que eu vou recomendar todos esses 6 hotéis para o meu cliente. Ou talvez para um, para o outro. Exato. Por quê? Talvez você, Paulinha, seja uma pessoa que dá mais prioridade à gastronomia. Já tem outro cliente que ele dá uma prioridade maior em um spa, um wellness, ele dá prioridade mais a ter um lugar com um all inclusive, porque ele gosta muito de bebidas e não quer se preocupar com esse tipo de gasto. Então, a gente vai conhecendo o que tem à disposição para poder encaixar com o perfil correto, de um lugar que tem uma gama de infinitas possibilidades, né? E também o que faz sentido para o mercado brasileiro. Eu gosto de falar isso porque, às vezes... O que o brasileiro tem de muito específico, assim? A gente é um público muito exigente. Os hotéis sempre falam isso, que o brasileiro é um público exigente, é um público que gosta de se sentir bem-vindo e ter um serviço bom. Tem algumas nacionalidades que eles gostam de quanto mais distanciamento... Mais frios. Mais frio, melhor, né? Ele quer que o staff, que o hoteleiro, ele sirva bem, mas que não... Sem grandes amizades. Sem grandes amizades. Brasileiro não. Gosta de um bom dia, de uma dica boa, né? De um cuidado. O brasileiro gosta de se mimo. sentir bem-vindo. Sim. E ele sente quando ele é bem-vindo de uma maneira forçada, sabe? Que tá dentro daquele script, assim. Então, o brasileiro sente. Então, isso eu acho muito importante. Tem coisas que, por exemplo, algumas atividades que não fazem tanto sentido no geral para brasileiro, né? Tem alguns que você vai para um hotel, eu acho que isso aqui é um benefício birdwatch, né? Que é aquele negócio de ver pássaros.
Brasileiro, São pouquíssimo. poucos brasileiros que vão Poucos. gostar. Exatamente, mas tem europeu, alguns Gostam muito. gosta muito. Então eu falo, olha, para o meu cliente isso não vai ser uma vantagem. Vamos mudar e colocar uma hora de spa como um benefício para o meu cliente, porque eu sei que vai ser algo mais assertivo. Então vai muito da gente conversar também, da gente pedir para o cliente da gente ser recebido com carinho, dele chegar a ter uma carta para ele, ter um welcome, quando possível ter um late checkout. É aquele relacionamento que transforma meu cliente de não ser mais um número e ele ser uma pessoa. Uhum. Que isso eu acho que faz muita diferença, né? Às vezes você vai lá e busca qualquer coisa pela internet, você automaticamente é um número. O meu cliente, ele não é um número. E a Come Together Viagens tem esse serviço de concierge, que é algo chiquíssimo, que eu quero saber o que é, como funciona. Eu acho que a ideia veio de tudo isso que você falou, né? Dessa proatividade em garantir que a pessoa se veja cercada ali de tudo que ela precisa durante a estadia dela em outro país, em outra cidade, né? Isso. Antes Lani era concierge, empresária, era tudo, né? Hoje na equipe a gente tem uma pessoa específica que treinada por mim, que eu acompanho, que foi um longo caminho para a gente chegar nesse ponto, e que ela é exclusiva para o serviço de organizar os detalhes da viagem. Então, você comprou lá a viagem comigo, reservou o hotel, o aéreo, os serviços que a gente fala dos essenciais para que a viagem exista, né? Não acabou o trabalho, a gente vai lá e agora a gente vai começar a refinar o que a gente já sabe sobre você e o que você deseja, para que a viagem agora tenha ainda mais o seu perfil. Então aí a gente vai enviar sugestões de restaurantes, a gente tenta entender, qual é o seu perfil de gastronomia? Você gosta de algo mais descolado? Você gosta de alta gastronomia? Você gosta daquela mescla? Você quer fazer um passeio guiado? Você é aquela pessoa que é mais independente? E aí a gente vai constrói a rota e manda para você lá no roteiro o link do Google Maps para você ir seguindo a rota. Então a gente vai criando um roteiro, um material completo exclusivo. Cada cliente tem um material lá digital e físico também. E a concierge ela vai planejando essa viagem de uma forma em que cada detalhe vai sendo validado por você, mas você não vai precisar estar pensando, resolvendo, a gente está resolvendo, a gente apresenta sugestão. Gostei, validou, quero isso, a gente vai, organiza e faz aquilo acontecer. É um roteiro muito, muito completo e muito próximo, né? Então quando ele recebe material Você vai final... nos restaurantes, você vai ter essa curiosidade, porque é difícil, né? Tem que saber bem para você indicar um lugar, imagina a responsabilidade. Você falou dos hotéis que normalmente convidam, então já é meio de praxe, mas como que é para essas pequenas dicasinhas, assim? Isso aí tem a minha bagagem, tem a bagagem de consumir muito conteúdo sobre viagem e tudo, não só sobre viagem, né? Meu tempo livre é basicamente programas de viagem, livros de viagem, e aí entra vinho, gastronomia, revistas, tudo isso. E eu incentivo a concierge a consumir muito isso também. Fora isso, na vida, eu invisto muito em experiências. Quando eu estou viajando de maneira pessoal também, as experiências são onde a gente investe bastante, fora as outras viagens técnicas. Mas tem algumas características que a gente usa para validar, né? Ou a gente já foi, a gente tem um banco de dados em que a gente coleta os feedbacks dos clientes também. Isso é legal, porque atualiza, né? Atualiza. A pessoa acabou de ir, de repente ela falou, Exato. Lani, já não tá tão legal. Nossa, fui num lugar muito legal, vou te passar aqui. E eu amo quando o cliente manda feedback, né? Eu tenho clientes que eles já são conhecidos, que eu sei que quando eles vão viajar, vai vir aquele feedback. Resenha. Amo. E aí ele fala, Lani, olha, esse aqui eu amei, continua ótimo. Esse aqui eu não gostei disso e disso. E às vezes o que ela não gostou não necessariamente é um problema para outra pessoa, mas eu já sei para qual pessoa vai ser um probleminha e não recomendaria. Então, é um trabalho de banco de dados contínuo. E aí a gente recomenda, a gente normalmente manda um link do menu do restaurante ou de algum serviço de ver avaliações e tudo, e fala, olha, esse aqui eu acho que faz sentido, é legal a gente reservar para essa noite mais especial. Dá uma olhada se você curte. Aí fala, curti, vamos reservar. A gente vai, reserva. Porque também tem esse processo, que é uma coisa... No Brasil, claro, tem restaurantes que a gente precisa agendar, mas tem alguns lugares que realmente, se você não agendar, amor, você não come. Não come. Não vai acontecer pra você. E você tá lá viajando, não vai ficar tantos dias, né? Exato. Não entra, não tem a fila. São Paulo tem aquela questão da fila que você ainda consegue, às vezes. Por exemplo, o Japão é um que eu gosto de usar de exemplo, porque Japão, dependendo do restaurante, ser um pouquinho mais sofisticado, você vai olhar de fora, assim, eu falo isso pros clientes, você vai olhar de fora e você vai ver mesas vazias.
Aí você vai falar, tem lugar, mas ele vai dizer, não, porque minha mão de obra não tá com condições Contratada para isso. para atender. A gente já tá na nossa condição máxima da cozinha, então não vou atender. Então, assim, não tem, são culturas diferentes, e aí tem que reservar. Europa também, verão europeu, né, beach club, restaurante, tudo isso, e normalmente brasileiro vai com aquela expectativa de visitar esses lugares que são mais Legais, né? Porque você tá investindo para ir até lá, você quer exato, que curtir. são tendências e tudo. Você não reserva antes, você não conhece, concierge lá também para ajudar com a reserva, de ligar, muitos só fazem por telefone. Então a minha concierge ela tem que ligar, tem que batalhar. Às vezes ela batalha bem para conseguir algumas reservas e consegue. Então é um trabalho em que não é só recomendar, a gente também faz tudo para fazer acontecer, né? E às vezes a gente avisa pro cliente, ó, se a gente não reservar isso hoje, já era. Vai perder. Vai perder. Eu não sabia. Aí a gente vai, reserva e faz dar certo. Lani, quanto tempo, assim, você falou do Japão, né? Meu sonho é conhecer o Japão. Já fui para vários lugares, Islândia, enfim, Açores. Eu gosto de lugares diferentes. Meu sonho seria ir para o Japão. Você acha que quanto tempo de antecedência é legal? Se você vai viver uma viagem que é um sonho, você vai realmente fazer um investimento, é um lugar que você esperou muito para conhecer, seja na lua de mel, seja, enfim, em qualquer momento da sua vida. Quanto tempo de antecedência é bom de começar a ter essa... Eu vi que é uma conversa grande, hein? Você tem que saber da minha vida inteira aqui. A gente, na verdade, você não vai percebendo tanto assim, porque a gente vai seguindo o fluxo, vamos por etapas. Já tem um fluxo. A gente vai seguindo o fluxo por etapas, até porque tem tanta informação atualmente, né, família, trabalho e tudo, que se a gente coloca tudo de uma vez pro cliente... Aí fica pesado Fica também. pesado. Então a gente vai... Eu sempre falo, calma, não vamos antecipar as etapas. Vamos resolver isso, depois isso. Mas uma antecedência legal é de quanto tempo? Assim? Eu tenho certeza que com menos de 11 meses você não vai conseguir, mais de 11 meses você não vai conseguir reservar, porque alguns fornecedores não estão abertos, o aéreo não abriu. Então mas também muita antecedência insanidade. Já pode, exatamente. Você não vai conseguir reservar. Sim. Mas para destinos, por exemplo, como o Japão, que eu sei que são destinos mais complexos e tudo, 10 meses é excelente. Porque a gente está começando a ver o que abriu, a gente já consegue ter a disponibilidade dos hotéis, a gente consegue planejar com muita calma. Normalmente é uma viagem que o cliente vai passar muito tempo. Ninguém vai pro Japão para ficar 5 dias. Só para chegar lá, né? Então, adaptar. Exato. Então depende da viagem. Quando a viagem é mais curtinha, vai passar uma semana, quer ir para um hotel legal e tudo, a gente consegue fazer o last minute, né? Rapidinho. Mas quando é um cliente em que tem uma viagem que é mais elaborada, que é mais tempo fora, uma viagem para o exterior que vai passar 15, 20 dias, aí eu sempre recomendo, gente, a partir de 10 meses a gente já pode começar a planejar. Como que você vê esse impacto emocional nos seus clientes, assim, depois dessas viagens? Porque eu imagino que eles devem trazer um feedback muito incrível para você. Você já falou de alguns que realmente trazem o boletim, assim. Mas às vezes só de ver a carinha, né, nas fotos... Como que é isso pra você? É muito legal. Às vezes eles marcam a gente no reserva que a gente conseguiu. Às vezes marcam a gente que chegou no hotel e tinha uma recepção especial para eles. E eu gosto muito quando o cliente volta da viagem e ele fala, a gente teve um momento de qualidade. Então, quando ele fala que a gente teve um momento de qualidade, é algo que eu sei que a gente atingiu o nosso objetivo. Que a gente deu para esse cliente que passou o ano todo trabalhando e que queria ter um momento em família, em casal, o que seja, e ele conseguiu relaxar, se desconectar para se reconectar. Então, quando ele volta e fala, a gente voltou, a viagem foi maravilhosa, a gente relaxou, estava com tudo planejado, a gente não precisou pensar durante a viagem, a gente já tinha tudo organizado. Aí eu falo, missão cumprida. Então, a gente conseguiu entregar o que a gente estava planejando. O que você gostaria, né? Agora, eu sei que você já foi para 35 países e que isso não quer dizer nada, porque às vezes a gente deu uma passadinha, fiz uma escala, por exemplo, no Panamá, e não sei nada do Panamá. Mas comprei um chapéu do Panamá. Que é maravilhoso, vez, né? Muito bom. Mas o que eu sei do Panamá? Nada, mas eu já estive lá. Você passou por esses 35 países, mas eu sei que você tem uma interpretação muito particular, e eu acho que é muito assertiva sobre o que é conhecer um destino a ponto de indicá-lo, né? Isso. Eu não gosto muito dessa contagem como validação, porque eu acho que às vezes, embora eu já possa até usar isso como validação, alguns países eu já fui várias vezes, e eu acho que aquelas viagens em que você passa 20 dias visitando 10 países, você não conseguiu
conhecer de fato e ter uma imersão cultural naquele país. Então, você passou por aqueles países, mas não necessariamente você viveu aquele país. Você não teve um tempo de conversar com algum local, você não teve um tempo de curtir a vida ali daquela cidade um pouco, de aproveitar para sentar no restaurante com calma, de fazer um momento eu gosto de falar, é o momento o free time, né? Às vezes a gente tem um medo do tempo livre na viagem, mas às vezes esse momentinho do tempo livre que você tá num destino e que você não tá esperando nada, acontecem coisas fantásticas. Você encontrar alguém super legal, encontrar um lugarzinho diferente, uma loja diferente. Então eu acredito muito em tempo de qualidade no destino, de fazer, eu converso muito com os meus clientes, se você não tem como fazer uma viagem muito longa, mas você quer fazer uma viagem bem feita, vamos fazer o pouco e bom, bem feito, para você curtir, para você voltar dizendo, eu conheci esse destino, eu sei a cultura, eu fiz a parte de gastronomia, eu consegui fazer passeios, atividades, curtir o museu com calma, para quem gosta. Então eu acredito mais na qualidade do que nessa questão de fazer uma quantidade, naquela maratona de viagem. Agora, qual que é o destino que o brasileiro mais pede fora do Brasil? Depende do período. Tem um momento que tem os destinos que eles estão em alta. Temporada de esqui. Isso. Mas assim, faz uns 2 anos que Itália não deixa de sair assim no nosso top 1, 2, assim. O brasileiro ama Itália e arredores ali. Ano passado, não sei se... eu sou um recorte pequeno, né? Somos agência boutique, então eu imagino que se pra gente já foi um baque. Então eu imagino que no geral é um destino que sempre é muito procurado. Então, Europa, no geral, é o que o brasileiro ama, né? Porque tem esse combo, né? De cultura, de gastronomia, de conhecer vários lugares ao mesmo tempo, que é fácil a logística. Mas ano passado na agência teve uma procura muito boa para a África do Sul, que eu fiquei muito feliz, porque no outro ano eu tinha feito uma viagem e aí eu incentivava muito, indiquei para alguns clientes. Então na minha agenda, lá na Come Together, a gente teve uma procura de um país que eu gosto, porque vai para um lado de viagens que são transformadoras e que eu gosto bastante. Inclusive, chegamos a um momento especial aqui do Protagonistas em Pauta. A gente pediu para as mulheres trazerem um objeto, alguma coisa que remeta a uma história legal de compartilhar aqui com vocês. Ilane trouxe aqui o objeto dela, vou pedir para que você mostre e que você nos conte a história. Eu fiquei pensando aqui em algum objeto, né? Eu trouxe algo que é mais uma memória muito boa e que reflete muito o que eu acredito sobre viagens, né? Esse colar aqui foi do Quênia, foi uma viagem que eu fiz ano passado, 2023. Calma, que a gente acabou 2025, eu tô um pouco confusa. Eu também, tá todo mundo, porque né, chega uma idade que os anos, não é que eles Foi 2023, né? 2024 a gente acabou de terminar. E foi uma viagem muito especial que eu fiz pelo continente africano. Comecei pela África do Sul, Tanzânia e terminei no Quênia. Eu passei meu aniversário lá. E aí eu tinha lido já um livro há muito tempo atrás, quando eu nem sabia que eu ia pro Quênia, que é um livro muito legal, que é O Sol Mais Brilhante. Eu vi que você recomendou no seu Instagram, né? Eu gosto muito desse livro, ele é forte, mas é muito legal. E eu nem imaginava que eu ia pro Quênia e surgiu essa oportunidade profissional de conhecer o país. E calhou do meu aniversário ser nessa viagem. E o hotel que a gente ficou lá, né, que eu fui bem recebida, eles têm um trabalho na comunidade local com a tribo Maasai. E aí, no dia do aniversário, uma mulher lá da tribo Maasai, que a gente teve, eles falaram que era meu aniversário e tudo, ela me presenteou com esse colar, ela colocou em mim e tudo. Eu sou um pouquinho coração gelado eu não sou uma pessoa tão emotiva, acho que a sua vida é tão acelerada que a gente não é tanto assim. Mas nesse dia eu só fazia chorar nessa viagem. Nossa. Porque foi um destino que me tocou muito. Me tocou pelas pessoas estarem ali, você perceber que elas não estavam me recebendo para cumprir um cronograma de treinamento. Elas tinham prazer em receber. Eu me senti também à vontade e conectada com a natureza. Quando a gente falou que a gente fazia o primeiro safari do dia, que era o aniversário, né? E o guia perguntou, o que você quer ver hoje? Eu já tinha feito um monte de safari antes, né? Eu falei, eu quero que a natureza me reservar. E aí ele falou, então a natureza vai reservar o melhor para você. Então, eram esses detalhes do dia que foi conduzindo, que não era um momento específico, mas que tudo caminhou. Eu estava com mais 2 outras amigas agências que são minhas amiguíssimas. E esse colar eu guardo ele muito, assim, ele é bem trabalhado, elas que fazem à mão. Inclusive, todo o trabalho das tribos Maasai, hoje a cultura deles é diferente, né? No mundo globalizado, é revertido para a educação das crianças e tudo mais.
reflete o que eu acredito na viagem, que a gente nunca volta da mesma forma que a gente foi. Sempre a gente volta e alguma coisa ali daquela viagem vai tocar, vai ficar na nossa memória, vai fazer parte da nossa vida. E eu acho que isso é o que mais me encanta no tema viajar. É como ele pode transformar a vida da gente, como pode fazer a gente ver as coisas que a gente está acostumado diferente, tirar a gente do lugar comum da gente. Muito bom, adorei essa história, adorei seu objeto, lindo, tem uma história emocionante. É, E a gente tem um outro quadro deixa eu aqui, colocar que é o aqui. Mulheres em Pauta, que é a ideia de conectar mesmo, abrir a ciranda. Então, primeiro falando de algumas mulheres que te ajudaram a subir cada degrauzinho da sua profissão. Tiveram algumas, né? Tiveram algumas mulheres, assim, né? Então, foi difícil pensar É que a gente não quer esquecer de ninguém, né? não quero esquecer de ninguém, mas, por exemplo, Dani, que é uma assessora aqui de Recife, foi uma pessoa que foi muito fundamental, porque a gente começou, eu não tinha números para mostrar para ela, eu só tinha a minha pessoa, e ela confiou em mim. Então, isso pra mim, eu falo até hoje que ela é uma das madrinhas, a madrinha principal nesse sentido, e ela é uma pessoa já estabelecida no mercado. Então, quando você coloca seu nome em jogo pra recomendar, é porque você É muita confia, confiança. é muita confiança, né? Fora isso, no banco, eu dei muita sorte, assim, normalmente o ambiente de banco é um ambiente de banco que é conhecido por ser um pouco tóxico mesmo, é um ambiente que é muito estressante lidar com o trabalho, e eu passei por chefes mulheres que eram muito parceiras. Então elas sabiam que eu gostava de viajar, elas sabiam que eu estava numa jornada dupla, então me ajudavam a fazer aquele apanhado de folga com férias e me organizar, surgir uma oportunidade que eu não posso perder. Então, são duas figuras, assim, que nessa trajetória foi muito claro que me ajudaram bastante, sabe? E a gente tem essa ideia de criar novas conexões também e tentar vislumbrar, assim, mulheres que poderiam te ajudar a dar mais um passo, a atingir alguém ou algum lugar que você precise para crescer. Isso é uma pergunta que eu fico pensando e eu acho difícil pra mim, porque eu não consigo imaginar uma mulher que vai me ajudar a crescer, mas eu imagino várias que são. Eu pego um pouquinho dali, uma que a gente encontrou, trocou uma ideia, como você aqui, a gente tá conversando e a gente tem histórias em comuns e uma ajuda a outra. Então, acredito muito nesse buscar, né, de pedacinhos de cada mulher. Tem figuras que eu gostaria de conhecer um dia, porque eu gosto do trabalho, da trajetória, Michelle Obama, Melinda Gates, que inclusive na África tem vários trabalhos filantrópicos e é uma coisa que no futuro eu me vejo fazendo. Então tem mulheres que eu me inspiro, mas de me ajudar a crescer, eu acredito muito nessa troca mútua que a gente vai construindo com várias mulheres que a gente encontra no caminho. Lani, foi um prazer conversar foi com meu. você. Que bom Foi que mesmo. você está aqui com a gente. Você é Obrigada. protagonista da sua vida. Acho que isso que é uma coisa interessante desse Obrigada, projeto. Mulheres Paulinha. que tiveram essa coragem. Porque você podia estar no banco até hoje, Podia. amando viagens, né? Podia não ter dado esse passo para hoje compartilhar todo esse seu conhecimento aqui com a gente e agraciar as pessoas que te procuram com viagens inesquecíveis. Eu tô louca para viajar com você, não vou mentir. Tá todo mundo aqui já pensando num destino que eu sei. Coloca nos comentários aqui o que é que você imaginou, para onde você gostaria de ir. Procure Lani nas redes sociais, porque ela não atende só Recife. A gente tem Não é clientes verdade? espalhados aí pelo Brasil, São Paulo. Como que o vários pessoal te encontra, Lani? Alguns eram clientes aqui de Recife, que conheciam clientes de outros estados e recomendou, e no Instagram também, mas para É mais pelo Instagram. Instagram, site, Fala mas seu arroba, a gente vai colocar GC para você anotar direitinho, mas já fale pro pessoal te seguir. o arroba da gente é o Come Together, TD no final, e é o principal canal lá para entrar em contato, falar comigo, e a gente tem uma equipe lá para fazer uma viagem realmente especial para você. Olha, muito obrigada. Obrigada a você. Até a próxima edição. Quero ver você vir aqui contar que Melinda Gates está viajando com a Come Together. Nossa, Eu quero que Michelle Obama esteve com você no Quênia. Ai, tomara. Imagina que maravilhoso. Tudo é possível. Sim. Quando a gente dá o primeiro passo, que foi o que você fez. Parabéns. Você que assistiu, deixa aqui os comentários. Continue participando. Siga no Instagram. Se quer participar,
procure a Cal Assessoria, converse com a Kelly, você pode ser a próxima protagonista sentada aqui do meu lado. Até a nossa próxima edição.